Delas, podcast. Let it go. Patsy, esse negócio de intuição, eu tenho um pouco de medo, porque eu não sei bem se eu tô sentindo que o Papo Delas vai bem esse ano. Eu acho que vai. Tô sentindo aqui dentro do meu coração. Eu vou confiar. Ih, tá gravando. Eita, cacete. Olá, amigos e inimigos do Papo Delas. Esse é o Papo Delas 89. Sim, eu estou sentindo aqui, eu tô tendo uma intuição muito forte. Talvez seja minha experiência de Papo Delas, talvez não. Que esse ano vai, Patsy, será? Cara, vai ter que ir, né? Pelo amor de Deus, galera. Vamos aí. A questão é, vai pra onde? Sempre pra cima. Porque pra trás não dá, não. Eu usei referências que nem se conectam, tá? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Vamos falar sobre intuição, gente. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. Olha, gente, esse papo de intuição é o seguinte. Vocês sabem que a Patsy é meio bruxona, né? Ela fica falando, aí eu senti, eu vi e tal. E aí, dia desses, ela veio com essa, resolvi não ir porque eu senti que não vai rolar e tal. Eu falei, mas você tá nessa? Tá acontecendo? Tá. Vamos falar sobre isso, Patsy? Você tem várias histórias, eu sei que você quer contar algumas, dessa coisa de intuição. Conta aí, o que você já aconteceu com você, que você falou, não vou, ou vou, e foi lá e aconteceu? Olha, que de fato aconteceu merda. Eu vou usar como referência só o FRJ, que eu já pensei em 4 aqui. Eita. Teve uma vez que eu tava já pronta pra ir, e cabe uma informação importante aqui, só um adendo pra vocês entenderem. Eu sou uma pessoa que quando eu tenho meus compromissos, eu vou mesmo que eu esteja na merda. Pra eu não ir, eu tenho que estar... É muito difícil. E normalmente, quando eu sinto isso, eu ainda acho que eu tô errada e eu preciso conversar com as pessoas ao meu redor pra elas me convencerem de que tá tudo bem, se eu ouvir a minha intuição. E aí, essas 4 situações que eu vou mencionar, elas foram a mesma coisa. Minha mãe virou pra mim e falou assim, cara, ouve o que você tá sentindo e fica em casa. E aí eu fiquei mesmo com culpa, depois eu descobri que deu merda, graças a Deus que eu não fui. Sua mãe que você falou que tem dessas também, né? Exatamente. É genético. Foi sempre ela que me explicou que às vezes é melhor a gente ouvir. Aí, uma das vezes, eu tava pra ir pra UFRJ, eu já estava pronta, eu ia de carona, era na época do mestrado. Aí eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, tô com uma sensação esquisita, eu não tô a fim de ir hoje. E aí a minha mãe sempre pergunta, o que você tem pra fazer hoje? É inadiável? Aí eu, não. Você consegue retomar amanhã de onde você parou ontem? E vai seguir tranquilo? Aí eu, sim. Ela, então troca de roupa e fica em casa. Não vai mais não. Aí... O diálogo com a minha mãe, em todas essas vezes, foi o mesmo. Porque ela sempre retoma isso pra eu entender de uma maneira lógica que tá tudo bem. Aí, nas 4 vezes, eu fiquei em casa. Na primeira vez, teve um incêndio onde tem o meu laboratório. E aí, eu soube no dia seguinte. Mas peraí, a minha dúvida primeiro é assim, eram situações que poderiam ter algum perigo? Por exemplo, de ter medo de... Porque também tem isso, né? Intuição ou medo? Ah, não. De mim pra lá, não. Tava tudo normal, não tinha nenhuma indicação, tá. porque é diferente de, por exemplo, quando invadiram o Morro do Alemão, que um monte de bandido Sim. fugiu na reta da UFRJ, a situação ficou esquisita, fiquei com medo de ir pra faculdade, ok. Sim, aí é medo, não é intuição. Nesses 4 casos, não. Exato. Nesses 4 casos, não, dia normal. Era só mais um dia. Aí, a primeira vez, teve um incêndio no corredor, na verdade, do meu laboratório. Não chegou a afetar o meu laboratório, mas teve que desocupar o prédio, veio o bombeiro e tal, deu uma merda. A segunda vez, uma garota foi sequestrada, onde eu normalmente ficava pra esperar a minha carona, e o carro que sequestrou ela se fingiu de carro de carona. E normalmente eu ficava lá sozinha. Nesse dia eu não tava lá e outra menina ficou lá. Porque era um retorno que tinha perto do meu prédio. E eu sempre voltava pra casa por volta de umas 3 e pouca no primeiro ano do meu mestrado. No segundo não. No segundo eu rendia o segurança praticamente. Aí nesse dia eu não fui. E curiosamente uma das meninas que foi pedir carona, porque tinha uns grupos de carona da UFRJ, ela marcou de encontrar o rapaz naquele ponto, e ela não conhecia o motorista. O cara parou, falou que era da carona, ela entrou, foi feito um sequestro e levaram ela pra roubar o dinheiro dela no banco. E o horário do sequestro foi 3h15, não, entre 3 e 3h15, que era o horário que normalmente eu marcava o meu retorno. E que eu sempre ficava ali só. Vez ou outra tinha mais de uma pessoa, mas normalmente eu tava lá só. E eu estaria lá nesse horário, porque era o horário que eu ia voltar.
A terceira vez foi um outro incêndio, mas aí foi um incêndio maior que pegou alguns laboratórios e o meu laboratório, a sala da minha equipe de pesquisa, foi nesse dia, porque teve um outro dia também que teve uma chuva, mas da chuva foi outra questão. Aí destruiu parte de um laboratório ali perto de onde ficava a sala da minha equipe de pesquisa e aí a gente ficou sem poder usar a sala um tempo porque os bombeiros tiveram que consertar e teve que vir a galera pra fazer umas obrinhas ali e deu uma merda. E a quarta vez, eu não fui, avisei para um amigo meu que aí nessa época eu já tinha uma equipe, uma galera que a gente ia sempre com os mesmos motoristas, por segurança, porque tinha tido sequestro da menina também, né? Aí eu passei aí sempre com as mesmas pessoas e a gente organizava. E nesse dia, eu até falei pro Eric, que quem me dava carona era o Eric, um rapaz que fazia doutorado na UFRJ. Aí eu falei, pô, Eric, eu tive uma sensação esquisita, eu não vou não. Aí ele, pô, cara, mas eu já tô quase passando aí na tua casa. Eu falei assim, não passa, eu vou ficar em casa. Hoje eu tô com uma sensação muito estranha, já conversei com a minha mãe falou pra eu ouvir minha intuição e ficar em casa. E aí, nesse caso especificamente, Eric foi, o pessoal foi junto com ele. E à noite, quando ele voltou, ele só me mandou mensagem falando assim, pô, Patrícia, próxima vez que você tiver uma intuição dessa, me avisa. Manda um zap. Porque eu também não vou, não. Aí eu perguntei pra ele o que aconteceu. E nesse dia especificamente, teve uma sucessão de merda. Que aí, depois eu vou fazer um paticiando só explicando tudo o que aconteceu nesse dia. E, inclusive, esse dia rendeu um meme. Porque o meu amigo, o Eric, no caso, ele pegou, na época, tinha aqueles aplicativos que você fazia aqueles memes de texto. Foto, texto branco em cima e embaixo. Sim. Aí ele pegou e fez um meme com uma foto minha, que era uma foto que eu tinha colocado no Instagram recentemente, ou era a minha foto do perfil do Zap, não lembro. Aí ele colocou assim, Nutri Patti Severo, dietas, reeducação alimentar e previsão de calamidade. Porque nesse dia ele quase morreu. Então vamos ter um passeando falando só sobre esse dia, hein? Sobre a Patsy sensitiva. Sim. Pausa para agradecer. Muito obrigada aos assinantes do mês de março de 2026 no catarse.me/Papo Delas Podcast, que nos ajudaram a manter o Papo Delas no ar e a continuar sonhando com a vida de madame. São eles: Priscila Armani, Eduardo Ramos, Diego de Paula, Fabrício Guzon, o Marcos Colucci, Marco Antônio Júnior, Mairão, Mayra Santos, Samuel Sobrinho e Elisnei Menezes. Obrigada. E aí, com relação à FRJ, pensando rápido, eu lembro dessas 4 situações. A sucessão de merda que aconteceu com o Eric. E tudo o que aconteceu só no momento em que a gente estaria junto. Tanto na ida quanto na volta, tá? Tem esse detalhe importante. O período em que ele tava nas demandas só dele, não aconteceu nada. Os 2 incêndios e o sequestro. Mas fora isso... Que aí esses que eu lembro, pensando rápido, são os que eu lembro que de fato aconteceram coisas. Mas já aconteceu, por exemplo, de eu estar em algum lugar, um transporte público e tal, e eu saí porque entrou uma pessoa e eu falei assim, essa pessoa vai assaltar. Igual uma vez, eu tava numa van indo trabalhar, e aí entrou um cara, ele tava todo de social, sabe? Blusa social, calça social, sapato social, e tava todo arrumadinho, todo embonecado. Aí ele entrou, quando ele entrou, ele olhou assim pra van e deu aquela mapeada na van assim, e sentou, mas ele sentou de um jeito muito estranho. Não era tipo uma pessoa com ansiedade, tinha alguma coisa. Quando ele sentou, na mesma hora o meu coração virou e falou assim, esse cara vai assaltar essa van agora. Porque assim, a gente tava numa área muito movimentada e tinha uma parte que a gente ia passar que ela era muito vazia. Eu virei e falei assim, ele vai assaltar ali. Eu peguei e desci da van. Troquei de van, peguei outro e fui embora com o pessoal que já tava lá dentro. Mas tenho certeza que aquele cara fez alguma merda. Tem algumas pessoas, eu sou assim, né? Dizem que é mais coisa de mulher, mas sei lá, deve ter uns caras, sei lá, da polícia que também é assim. Eu observo demais, Buds. Uhum. Eu tenho muito isso de... Acho que eu tenho ansiedade, né? Eu tenho ansiedade crônica há muitos anos, tento regular isso, por isso que eu até te perguntei se a intuição mistura um medo um pouco, que pra mim mistura ansiedade. Então, amanhã eu tenho um evento pra ir, eu vou ter que ir à noite dirigindo, vai acontecer alguma coisa, vai chover e vai encher e não é intuição, é ansiedade, né? Sim. E o medo que tá acontecendo ali. Mas eu observo muitos lugares e muitas pessoas. Então, como você disse, esse cara vai assaltar. Eu já tive isso, de olhar em volta e falar assim, ali vai dar merda com aquela pessoa. Porque você vê a pessoa mapeando e pensando. Tu vê no olhar dela
que ela tá traçando. Talvez eu seja a pessoa que estou mapeando e pensando. Não, cara, mas é porque o que acontece? Nesses casos, igual desse cara todo de social, ele olhou rápido, mas deu pra ver no olhar dele que ele tava mapeando uma rota dentro da van. Aí eu virei e falei assim, esse filho da puta vai assaltar essa merda. Essa porra vai dar merda muito sério. E aí eu peguei e saí. Porque eu vi ele olhando pras pessoas e definindo uma rota. E aí ele sentou, aí quando ele sentou ele já começou a ficar meio inquieto. Falei assim, tô vazando agora. Peguei e saí. No trânsito eu tenho muito isso, dirigindo, eu sou até mais educada com as pessoas que estão comigo, que estão conversando comigo, ou quer ouvir música, alguma coisa, porque eu ignoro, geralmente. Minha mãe tinha muito isso, de falar, e eu não sei o que ela tava falando, assim, porque eu fico prestando atenção, aquele carro tá andando estranho, aquela moto parou estranho, aquele cara tá atravessando pra cá. Igual, e tu mora em São Paulo, né, pô, tudo o povo tá quebrando vidro. Mas tem gente que anda, não tá vendo ninguém nem nada, né? Tá ouvindo música, cantando. Imagina que eu consigo fazer isso com música alta. Não dirijo de música alta de jeito nenhum. Por quê? Porque me dispersa, né? Se a gente ouve música alta, a gente fica meio cego. Eu abaixo o rádio pra ouvir, né, as coisas, pra prestar atenção, pra enxergar melhor, né? Tem gente que fala, abaixa o rádio pra enxergar. Exatamente. Meu pai faz isso. Abaixa o rádio pra enxergar melhor. Mas cara. E assim, uma outra coisa também que já aconteceu, igual dessa última vez que foi o que deu a ideia desse episódio. Tem vezes também que eu tô com alguma coisa programada, viagem, alguma coisa assim, e eu desisto da viagem porque eu sei que no processo vai dar alguma merda. Às vezes eu só tenho aquela sensação de que vai dar algo errado. E às vezes eu sei exatamente o que vai dar de errado se eu for. E que isso vai ser particular comigo. Igual uma vez, há uns 7 anos atrás, uma amiga minha e eu, a gente combinou de ir pra São Tomé das Letras pra curtir um carnaval lá. E a gente ia em galera, iríamos em 5 meninas, alguma coisa assim. Tava tudo certinho, tudo certinho. E aí, desde o momento em que eu combinei que eu ia, já vai me dando uma inquietude. E é uma inquietude que eu não sei explicar. Só que, se eu não tomar uma atitude, isso vai ganhando proporções muito maiores ao ponto de eu não conseguir fazer nada. Porque aquilo fica martelando na minha cabeça. E dependendo da situação, se eu for muito teimosa, vão vindo mais coisas falando. Não é uma voz, né? Porque aí já é esquizofrenia. Mas é uma sensação que vai ficando cada vez mais claro o que vai acontecer. E nesse caso, especificamente, eu sabia que se eu fosse, eu ia prender meu pé numa pedra na cachoeira e ia morrer afogado. Nossa, que específico. Não é comum que seja específico, não. Mas em algumas situações é muito específico. Eu não sei explicar por quê. Porque não ouço vozes, não ouço nada. Porque se eu estivesse ouvindo vozes, aí eu ia estar procurando um psiquiatra. Mas é uma sensação. E às vezes é uma sensação que vem com muita clareza. Aí quando a gente vai para questões de religiosidade, o que acontece? Pessoas cristãs acreditam que isso é o Espírito Santo. Pessoas protestantes, né? Pessoas católicas acreditam que isso é o anjo da guarda. Uhum. Pessoas de religiões de matriz africana já acham que são não os orixás, né? Mas assim, os guias espirituais. Cada religião tem uma vertente, um nome pra essa sensação, pra esse negócio. Os espíritas acham que são seu pai, né? Beijo, espíritas. E aí tem essas questões. Aí, dessa de agora, eu ia pro Rio, porque eu tinha uma prova pra fazer. Que eu tô concurseira, vocês sabem, né? E eu ia aproveitar, ver minha família e tal, não sei o quê. Aí acabou que tava vindo aquela agonia. Patrícia, não vai, Patrícia. Vai dar merda, Patrícia. Patrícia, fica em casa. Não vai dessa vez, deixa pra ir depois. Se organiza, que não sei o que lá. E eu tava querendo aproveitar que eu ia estar no Rio e marcar algumas consultas. E eu tentava marcar consulta, não marcava. Ou o site dava problema. Tentava ligar, não conseguia. O telefone dava ruim. Tentava comprar a passagem, eu tentei comprar. Duas ou 3 vezes. O site cancelou e estornou o valor da compra. A gente fica pensando, é um sinal. Hora de mais um obrigada. Muito obrigada ao nosso ouvinte incrível, Elsin Off. Por quê? Porque ele nos apoiou no PicPay, @papodelas, nesse mês de março de 2026. Ouvintes incríveis. E assim, quando começa a dar tudo errado, realmente, você começa a algum sinal. Sei lá de quem, independente de religiosidade ou não. Algum sinal do universo. Sim, e foi aí que eu fiquei pensando, porra, galera, calma aí. O site do hospital lá, que eu sempre vou na ginecologista, essas coisas assim, tá tudo dando errado. Eu não tava conseguindo logar no site, o servidor ficou na merda. Eu tentei comprar a passagem, eu tentei acho que 3 vezes.
As 3 vezes eu troquei horário, troquei ônibus, eu troquei assento, eu fui trocando. Todos eles, quando eu clicava em comprar, a próxima janela era a sua compra foi efetivada, vinha um pop-up, sua compra foi cancelada. Estorno. Aí vinha no aplicativo. Já vinha a pop-up do estorno. Não vinha nem a pop-up da compra, às vezes. Teve um que veio da compra e o estorno depois. 3 vezes. E eu já tava nessa agonia. Aí eu virei pro Bergs, falei pra ele, expliquei o que eu tava sentindo. Ele falou, cara, se tu tá sentindo isso, fica em casa, não vai não. Aí eu liguei pra minha mãe. Aí eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, pô, eu tenho que ir pra fazer a prova e tal, mas eu tô com a sensação de que eu vou sofrer um acidente. Porque eu tava com a sensação de que eu ia sofrer um acidente de ônibus, porque eu ia de ônibus nesse dia. Eu até tentei falar, pô, Bergs, vai comigo de carro e tal, mas ele tava com demanda de trabalho e ia atrasar a vida dele totalmente se ele fosse dessa vez. Normalmente ele se organiza pra conseguir, mas dessa vez não ia dar. Aí ele, mas o que tá acontecendo? Eu expliquei e tal, não sei o quê. Aí a minha mãe virou pra mim e falou, Patrícia, esse concurso que você quer fazer, ele é o que você quer? Ou você tá fazendo ele só por fazer? Eu disse, eu tô fazendo só por fazer. Aí ela, se você tá com essa sensação de que não é pra vir... Ai, gente, a Patsy faz concurso só por fazer. Não é maravilhoso isso? Acho chiquérrimo. Ué, gente, mas é pra treinar. Eu falei que eu tô concurseira. Até porque essa banca eu não conheço. Eu ia fazer pra conhecer o padrão da banca. Aí ela virou e falou assim, se não é o seu objetivo, você tá fazendo por fazer, e você tá com essa sensação ruim, não vem. Eu falei assim, pô, mãe, mas eu já paguei. Você só queria a validação da sua mãe, né? Sempre. Eu sempre vou atrás dela. Igual criança na barra de saia. Aí ela falou, é isso, cara. Tu já tá cansada de saber que quando você sente essas coisas é melhor evitar porque vai dar merda? Aí eu peguei e não fui. Aí, a semana veio, passou o dia de eu ir. No final de semana seguinte, inclusive na manhã seguinte também, mas ao longo do final de semana foi piorando. Mas era da manhã seguinte eu tava preocupada. Teve... uma chuva torrencial. Do final do mês, que tiveram essas zonas de convergência, tudo isso. Aí teve uma chuva torrencial e foi a chuva que começou a vir os desastres de Juiz de Fora. E eu passo em Juiz de Fora. E teve uma parte específica de uma rua que o ônibus passa que teve desabamento da encosta, em cima da avenida, da BR. Isso só me dá gatilho, porque você sabe, né? Quem ouve há mais tempo aqui sabe que o meu maior gatilho é água, enchente, chuva. Eu tenho pânico, crise de pânico. Hoje em dia é cada vez pior, assim. Tenho muito medo. Então, quando eu vejo algo que acontece, assim, no caminho, né? Que eu poderia ter pego, nossa. E aí eu fiquei meio assim, porque vocês sabem o que aconteceu. Morreram mais de 60 pessoas. Só que isso foi dentro da cidade. Mas fora da cidade, na BR, não só de Juiz de Fora, mas nos municípios pequenininhos ao redor, teve muita merda. E aí teve uma parte específica, que é de uma parte que a gente passa, naquela rua, que teve desabamento da encosta. E aí ela obstruiu a BR. Tem muita serra ali, né? Tem. Aí eu olhei assim, entendi. Tá bom, então. Aí depois eu contei pro Bergs, aí eu contei pra minha mãe e tal, falei dos mortos todos, de tudo. Porque foi uma coisa horrível, tipo, teve cidade que morreu aquela galera, desabou um monte de casa, teve cidade que não teve desabamento de pessoas, mas teve afundamento de rua. A avenida, a BR, a rua da cidade, o fundo, abriu um buraco de, 3 metros de profundidade, por causa da chuva. Aí eu virei e falei assim, entendi. Aí chegou na semana seguinte, eu virei e falei assim, não, vou organizar, eu vou nos meus médicos, que eu tinha que fazer preventivo, um monte de coisa. Vou sentar no computador, vou marcar os médicos, vou comprar passagem, vou organizar tudo. Sentei, entrei no site, o site voltou a funcionar. Marquei todos os médicos. O que eu não conseguia marcar pelo site, liguei para eles, voltaram a me atender. Marquei tudo que eu precisava. Fui comprar a passagem, a compra da passagem foi normal, não deu problema nenhum. Eu virei e falei assim, caralho. E aí tudo que não estava funcionando agora. E tudo isso, gente, Mercúrio retrógrado. Tamo no Mercúrio retrógrado? Agora não, mas foi março inteiro. Ah, né? foi? Não tava nem sabendo essa parte. Foi. Olha o Obrigada chegando. E aquele gratipix para os ouvintes incríveis que apoiaram o Papo Delas pela chave pix@papodelas.com no mês de março de 2026, que são Edinaldo da Mata, Elaine Barbosa. Henrique Oliveira E ele, Marcos Robles. Obrigada. Ouvintes incríveis. Mas então, Patsy, deixa eu só falar, eu sei que fica parecendo que só você é bruxona, né? E é mesmo, porque eu não tenho muito assim. Mas eu tenho uma coisa que eu aprendi o nome esses dias, chama intuição social, que a gente tava falando de ler o ambiente, né?
de ler as pessoas. Sim. Minha mãe sempre falava que quando eu era criança, eu não ia com certas pessoas, eu tinha muito medo de certas pessoas sem motivo algum, e geralmente eram pessoas ruins. Uhum. Então, eu cresci meio que percebendo que eu tinha boa intuição pra gente. Aí você fala, é preconceito, é preconceito. Geralmente eu tenho um preconceito de alguém que eu mal conheci e falo, essa pessoa não presta. E geralmente eu estou certa. Isso melhorou muito com a idade. E é isso que eu queria terminar falando contigo. Você acha que a sua intuição melhorou com a idade? Ou isso é só experiência? Porque no meu caso é bagagem. Com a experiência que eu já passei em trabalho, em relacionamentos, em amigos, você vai tendo um portfólio, né? Você vai tendo uma história que você sabe que aquilo presta, aquilo não presta, aquelas situações prestam, não prestam. Mas eu já tenho essa intuição de pessoas e agora, depois dos 40, parece que eu bato o olho e pode acreditar em mim. Se eu não gostei muito, alguma coisa errada tem. Então, eu acho que é um pouco dos dois. Ajuda, né? Porque essa questão de ler o ambiente, prestar atenção nas pessoas e começar a perceber coisas de pessoas que são filha da puta, isso eu não tinha. Mas a minha avó Maria, acho que uns 2 anos antes dela falecer, ela começou a conversar sobre isso comigo e ela começou a me ensinar a perceber. E aí ela explicava sobre observar a forma como as pessoas conversam, a forma como as pessoas tentam se mostrar. Experiência é compartilhável, claro. E principalmente, uma coisa que ela falou, isso gerou uma situação muito engraçada na minha adolescência, que ela virou e falou que a gente precisa aprender a ler o olhar das pessoas. Sim. E isso me tornou uma adolescente, no comecinho da adolescência, extremamente inconveniente, porque por uns 2 anos eu conversava com todas as pessoas olhando fixamente no olho delas. No olho. Isso é incômodo, eu sei que é incômodo, mas você vai explicar isso pra uma garota de 12 anos? Não vai explicar, ela é só esquisita. Tá só fazendo uma lição de casa, né? Eu leio um pouco mais o comportamento, assim, né? Na minha época era muito famoso um livro chamado O Corpo Fala. E na adolescência, nessa época de 12 anos, eu era viciada nesse livro, que eu ficava, deixa eu ver, né? Aquela coisa de... Mas, enfim, nem sigo isso, assim. Eu tenho mais o como a pessoa foca. Onde ela tá focando me incomoda, ou não. Sabe? Uhum. Então teve 2 casos rápidos, assim, o primeiro nem foi de ser bom ou ruim, foi uma coisa triste, mas que eu não sei até hoje como é que eu senti isso, alguém soprou no meu ouvido, sei lá o quê, e foi onde minha mãe começou a acreditar que eu tenho essa intuição, que há muitos anos atrás uma pessoa conhecida teve um bebê e mandou foto pra todo mundo e tal, e minha mãe veio me mostrar a foto do bebê, e eu olhei a foto, Paty, eu senti um negócio tão ruim. Que eu não, sabe aquilo que você não pode falar pra ninguém porque é um bebê, né? E se você falar, você pode soar uma babaca. Isso, e eu só olhei pra minha mãe, porque pra minha mãe eu podia, e falei, nossa mãe, essa criança tem algum problema. E minha mãe, credo, que coisa horrível, não fala assim, sabe como é que é, né? Ser babaca, ser horrível. Mas eu senti isso muito forte. E a criança era normal na foto, então não sei o quê. Enfim, 1 ano depois, minha mãe veio me mandar a notícia que essa criança tinha uma doença que ia morrer em 6 meses, assim. Meu Deus! Me arrepiei toda aqui agora. Caralho. E assim, até hoje eu não sei de onde veio isso, foi muito marcante pra mim, porque o que eu senti olhando, que tipo, eu não tinha que sentir aquilo, né? Nada, assim. Uhum. Naquela foto, eu nunca mais olhei aquela foto, sabe, assim. Tipo, eu deletei aquela foto que minha mãe mandou e tal. Eu nunca mais, porque o que eu senti, por que eu senti aquilo, né? E foi uma coisa, uma premonição, um pressentimento muito forte que eu nunca tive. Eu só tive com aquela foto. E depois minha mãe olhou pra mim, assim, ela falou, você falou aquilo, né? Falei, mãe, você não contou pra ninguém, pelo amor de Deus, né? Porque eu fiquei... Né? Ela, não contei, mas quando eu fiquei sabendo, nossa, eu me senti até mal. Minha mãe ficou assim toda, até hoje ela comenta disso, sabe? Claro. Foi muito impressionante. E o outro foi em ambiente de trabalho, olha só que legal. Todo mundo adorava uma pessoa. Nossa, pessoa maravilhosa, gente boa e tal. Só eu não gostava dessa pessoa. E eu trabalhava com essa pessoa. Eu tinha que ser legal, né? Gente, você tá me ouvindo, eu sou legal, profissionalmente e tal, não sei o que. Mas eu não suportava no meu íntimo aqui com as pessoas próximas. Eu falei, não suporto, essa pessoa tem alguma coisa errada com ela. Ela tá sendo falsa. Eu não acredito nas coisas que ele fala, não sei o que, nananana. Bom, todo mundo foi embora, mudando de empresa e tal. Aí veio a fofoca, né? Da Rádio Peão. Essa pessoa foi expulsa da empresa porque descobriram que era um criminoso. Gata. E todo mundo chocadíssimo. Puta que pariu. E eu com aquela carinha de... Eu sabia. Aquela cara de te disse.
Ela aí sendo toda simpática, toda a galera. Eu não sabia que era criminoso, claro, né? Mas sabe quando alguma coisa tá errada com aquela pessoa? O foco daquela pessoa era errado, as coisas que ela falava estavam erradas, não batia direito. E aí eu fui batendo lé com cré e falei, tá mentindo de alguma forma. E era isso, era um criminoso, já condenado e tal, e tava enganando todo mundo ali. Menina, depois que eu tinha contado só pra uma pessoa, que era mais íntima minha do trabalho. Essa pessoa também falou, caralho. Depois que a merda estourou, o pessoal, porra, não é que você família. Ele enganou todo mundo, né? Eu falei, não, todo mundo não. Todo mundo não. Então eu tenho isso, com pessoas eu tenho. Então só me sentir também um pouquinho bruxona, tá, Paty? Pô, cara, mas te falar, isso eu acho foda. Com gente de trabalho, eu até... Tem hora que eu viro e falo, o santo não bateu. Não nesse nível aí. Mas com homem, filha da puta. E não é nenhuma questão, tipo, uma pessoa do meu convívio, uma pessoa que eu conheço muitas vezes eu olho e falo assim, não vale o cocô que ele caga. Tem uma amiga, tadinha, bichinha. Essa daí é bichinha. Um grande beijo, querida, você sabe que você é você. A gente tava no shopping, ela me levou pra conhecer o menino que ela tava ficando. Curiosamente, esse menino levou um amigo dele, né? Aí eu cheguei, olhei pro amigo dele, eu falei assim, meu voto hoje não. Mas aí eu olhei pro menino que ela tava ficando, eu falei com ele foi super simpático comigo. Quando a gente saiu, eu virei pra minha amiga e falei assim, você tá ficando com ele? Há quanto tempo? Ela, há tanto tempo. Eu falei assim, vamos parar? Aí ela, por quê? Eu falei assim, ele não vale porra nenhuma. 171 purinho, ele vai descaralhar tua cabeça. E eu já tô te avisando de agora. Aí ela, não, amiga, que isso? Ele é muito legal. E que não sei o que. Eu virei com ela, que isso já tinha acontecido outras vezes. Aí eu virei pra ela e falei assim, estou sendo bem categórica. Olha só, ele vai ser um filho da puta com você, ele vai te enganar, ele vai descaralhar as suas ideias. E quando você vier me contar, eu vou te acolher porque eu sou tua amiga, mas eu vou falar que eu te avisei porque eu tô te avisando agora. Show? E se ele não te descaralhar, você pode jogar na minha cara que eu errei. E é isso aí, eu vou levar na esportiva. Ela, então tá bom. E seguiu, ficou com o menino. Resultado, ela descobriu que o garoto ficava com ela, tinha uma namorada, ela fez ela diamante, sem ela saber. Quando ela soube, isso deu um merdelê, ele terminou o namoro com a namorada e ficou com ela. Passou uns meses, ela descobriu que a namorada que ele terminou agora era amante dele. Claro, lógico. E, aliás, você, ouvinte, deve estar perguntando, nossa, a Cafeína Sabe Ler Pessoas nunca ficou com filha da puta? Nunca foi enganada? Peraí. Ouçam os episódios anteriores. Pelo menos 2 relacionamentos que os caras não prestavam, mas eu nunca fui enganada. Eu fiquei sabendo que eles não prestavam. Você foi consciente, você virou e falou assim, um pedaço de bosta, vou meter o pé. Eu fui idiota, mas idiota consciente, sabendo que eu tava sendo idiota, eu tava pagando pra ver. E que... Aí, ó. Cante pra subir, amém. E eu, curiosamente, já é o oposto. Eu tive poucos relacionamentos sérios. Eu já peguei um monte de gente, já peguei até gripe. Exatamente. Mas assim, pessoas que eu me relacionei de fato, seja oficialmente ou não oficialmente, mas com um convívio mais longo. Todas as pessoas são legais. Sorte. Não, e até o que eu fiquei mais descaralhada das ideias, hoje em dia, mais madura, eu percebo que o que me deixou puta não foi ele ter sido babaca, porque ele não foi babaca, ele nunca me enganou. Ele sempre verbalizou tudo o que ele pensava. Foi que eu me senti frustrada porque eu me vi vulnerável e isso me deixou puta. Sim, no meu caso foi total falta de autoestima mesmo. Do tipo, eu sei que ele não presta, mas eu não vou conseguir mais ninguém, vou ficar com quem não presta. Na época foi isso, total falta de autoestima e vamos ver o que vai dar. Mas não fui enganada. E deu merda. Claro. E aí é isso. Mas esse negócio de saber ler as pessoas pra relacionamento me ajudou muito. Todas as pessoas que eu me relacionei são pessoas maneiras. Todas que eu tive um relacionamento que ele foi um pouco mais profundo, mesmo que não fosse um namoro. Todas são maneiras. E aqui tem um que não é tão maneiro, mas quando a gente tava junto, ele sempre foi muito maneiro. Ele teve questões pessoais que deixou ele mais bruto com o tempo. E, Patsy, os fatos são que 20% da nossa audiência são apoiadores e curtem o nosso trabalho. A intuição é que 80% da nossa audiência vai virar apoiador esse ano, hein? Eu tenho fé. Vamos, galera. Eu tô sentindo isso, eu tô vendo a fotinho de vocês. Ui. Se tu tá vendo a foto de todos eles individualmente, até dos ouvintes chongos, então você é um pouquinho psicopata. Uma revelação muito datada da época do Terça Insana. Tem um quadro chamado A Freira, que ela olhava pra cada um e falou, eu rezo por eles. Ficava olhando a cara de cara. Eu fico olhando a fotinho de vocês, eu rezo por vocês. Meu Deus do céu.
Ai, ouvintes, obrigada. Patsy, meu bem. Antes de ir embora, nosso obrigado gigante para você que ouviu o Papo Delas até aqui. E claro, aquele amorzinho especial aos ouvintes incríveis que apoiaram o podcast Papo Delas este mês. É sério, galera, porque é por causa de vocês que o Papo Delas continua. Ah, quer ajudar? Quer ajudar a manter o Papo Delas vivo, alive, todo mês? Apoia a gente lá no catarse.me/Papo Delas Podcast. Ou então manda aquele pix amigo pro contato@papodelas.com. E se você tá sem grana pra apoiar, não tem problema, pode curtir, compartilhar e comentar. Bora! Curte lá, compartilha, comenta, apoia, abraça a gente. Beijo no lóbulo e vida longa e rica para todos nós, seus lindos. E contamos com vocês alguns outros pro próximo mês. Hashtag Gratarse. Hashtag Gratipix. Até o próximo. Tchau, tchau. Você ouviu Papo Delas Podcast.